Olá, povo de Deus, olá, que Vitor de Santo está começando para você mais um programa Papo Jovem. Esse que vos fala é amigo e irmão Jamerson. E o nosso entrevistado de hoje é o nosso amigo e irmão Francisco Rodrigo. Vai falar para você um tema sobre vocação e também sobre minha cerimônia. Olá, meu irmão, bom dia, seja bem-vindo à parte daí. Bom, Rodrigo, primeiramente, a nossa primeira pergunta para você. Como você chegou até a nossa paróquia São Pedro, São Paulo? Bom, então, foi pela minha família, né? Graças a Deus eu sempre tive boas referências nesse aspecto. E minha chegada aqui foi uma chegada pela minha família, através da minha família, testemunho da minha família, né, pelas pessoas que moram comigo. E graças a Deus nesse aspecto sempre tive boas referências. Para você, o que significa a palavra vocação? A vocação, ela é um chamado. Ela é Deus que me chama. Quando a pessoa tem vocação a alguma coisa, ela tem uma certa aptidão a fazer aquilo. Então, trazendo isso para o contexto eclesiástico, a igreja traz essa palavra vocação, vem do latim, vocare, que seria o chamado. Então, é Deus que nos chama, Deus nos chama a uma vocação. Tem aquelas vocações específicas, bem como as vocações de todo cristão, né? Vocação à santidade, mas também temos as nossas vocações que Deus nos chama em particular, seja para o sacerdócio, vida religiosa, o matrimônio ou a vida consagrada. Bom, os nossos internautas com certeza vão querer saber um pouco o que significa diácono provisório e diácono honorário. Bom, tem outras palavras, né? O diácono permanente e tem o diácono temporário. Né? O diácono permanente é aquela pessoa que ela é ordenada diácono para o serviço da igreja, no entanto, ela é casada, né? Mas ela apenas faz o voto, né, de obediência, né, a Deus, né, ao bispo da diocese, né? Mas ela não faz o voto de castidade, né? O voto de castidade ela não faz. Ela é ordenada diácono e passa a sua vida inteira como diácono, servindo na igreja, né, servindo ao bispo, e mais na sua vida normal, né, em casa, com sua esposa, com seus filhos. E diácono temporário, né, aquele que está se preparando para o sacerdócio. Então, uma pessoa que está se preparando para o sacerdócio, ele é ordenado diácono, passa um certo tempo como diácono e depois é ordenado sacerdote. Assim, você sabe informar para os nossos jovens qual o critério para ser um diácono permanente? Bom, então, eu não sei ao certo, né, mas eu creio que seja uma boa vivência cristã, né, uma família católica sólida, né, consciente, uma vivência católica consciente, né, esses são alguns pré-requisitos, né, fundamentais. E assim, Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo, nosso entrevistado de hoje, ele passou 8 meses no seminário, né? E assim, Rodrigo, como foi esse chamado, esses 8 meses que você passou no seminário, e qual foi o seminário que você ficou? Então, eu fui postulante na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, né? Estava residindo em Sobral, entrei no ano de 2011, em março de 2011, e retornei em setembro. Tudo vai decorrer da vontade de Deus, né? Eu estava conversando ali mais cedo. Deus vai nos mostrando sua vontade. Eu deixei minha família, fui para o seminário, passei um tempo, depois retornei, né? Deus vai nos mostrando sua vontade no dia a dia, né? Com a nossa abertura, né? Com a nossa sensibilidade, né? E hoje eu posso observar nitidamente, né, esses frutos que Deus está me dando. Passei esse tempo no seminário, né, foi um tempo de renúncia, iniciei a minha família, a minha vida cotidiana, né, e fui nessa busca, né, de compreender a vontade de Deus. E graças a Deus eu estou aqui. Creio firmemente que está fazendo a vontade de Deus, mas agora no meu dia a dia, na minha vocação diária, Deus me chama. Para os nossos jovens
que estão nos assistindo nesse momento, Rodrigo, o que eles podem fazer se caso sentir esse chamado para ser frade capuchinho? Você sabe informar assim, quais os critérios necessários para os nossos jovens? Bom, primeiramente o jovem deve discernir, né, esse chamado, procurar saber se esse chamado de fato vem de Deus, e daí procurar um contato, no caso, como você citou, da ordem dos frades menores capuchinhos, né, o promotor vocacional é o Frei Ruberio e ele reside lá em Messejana. No entanto, ele também está ali no Santuário do Coração de Jesus, né, em frente tem um convento. Então, a pessoa que se sente chamada, quiser visitar, é só se dirigir a um dos frades lá no santuário, que eles vão dar encaminhamento, né? É mais para alguma outra ordem, né, religiosa, seja na diocese. O jovem ele deve discernir, né, e procurar buscar esse chamado, né, seja na diocese, seja em alguma ordem religiosa. É só buscar os padres, né, que são da ordem, da congregação, da diocese, e se informar, né? Eles encaminham. Ok. E explica um pouco também o que é postulantado. Bom, postulantado, né? Quando alguém, por exemplo, vai abrir um pedido de canonização, de beatificação de algum santo. Ele é chamado de postulador daquela causa, ou seja, ele está pedindo, né? Postulante é aquele que pede. Então, postulante nesse sentido também tem significado, né? Ele está pedindo para ingressar na ordem, ele está pedindo para entrar. Então, ele vai passar esse tempo de observação, né? Tem o postulantado 1, postulantado 2 e depois tem o noviciado, é quando ele recebe o hábito, professa os votos simples. Então, ele está pedindo, ele está fazendo esse caminhado de postulante, né? de quem está pedindo alguma coisa. E mudando já de assunto, nosso contexto de hoje também, nosso segundo plano aqui de conversa também, nosso contexto sobre mestre de cerimônia, né? Rodrigo, como foi que você chegou até o grupo dos mestres de cerimônia da nossa paróquia Superior São Paulo? Então, foi bem curioso, né? Interessante. Eu estava na missa e vi a investidura de dois mestres de cerimônia, né? No contexto era o Saulo e o Mateus. Eu vi aquela investidura deles e naquele dia eu me senti nesse chamado, né? Fui busquei o coordenador, que na época era o Tiago, e prontamente me aceitou, né? Nós conversamos e graças a Deus eu estou aqui perseverando. Quanto tempo já de mestre de cerimônia? Então, foi em 2010, né, na verdade, 2009, 2010. Estou aqui desde 2010 até hoje, né, ou seja, 5 anos. E assim, quando você recebeu esse chamado para ser mestre de cerimônia, você, digamos assim, como foi que você se sentiu? Então, a gente sente essa inquietação dentro da gente, né? Deus nos chama, né? Ele deixa essa inquietação para que nós possamos buscá-lo. Então foi dessa forma, né? Essa inquietação. E ao chegar, né, no grupo, né, me senti logicamente muito bem acolhido, né? No entanto, é necessário que a gente vá estudando, né? Vá buscando conhecer, vá buscando se identificar. Então foi isso que aconteceu, né? Me identifico muito, vejo que de fato se encaixa como uma vocação. Nesse período de 5 anos, há quanto tempo você está como coordenador do Ministério dos Mestres de Cerimônia? Bom, eu fui coordenador há 2 anos atrás, no começo de 2012. Então, estou aqui até hoje, né? Agora estamos em 2015, completando aí esse novo biênio, né? Que foi iniciado no começo do ano, né? Mais 2 anos como coordenador. E assim, você nesse período de meio termo, digamos assim, de 2 anos parecendo agora de coordenador, alguma vez o seu humano falou mais alto, já pensou em desistir, alguma coisa do tipo, jogar tudo para cima e dizer eu não aguento mais? Obviamente que sim, né? A gente, seja qual serviço a gente faça, a gente sempre encontra dificuldades. Nada é fácil, tudo tem um suor, né? Tudo tem uma renúncia. Então, nesse tempo, muitas dificuldades apareceram,
E lógico, o eu humano quis falar mais alto. Muitas vezes tinha vontade mesmo de jogar tudo para o alto e deixar para lá. No entanto, esse chamado é tão forte, né, que a gente para, reflete, né, e vê que Deus está conosco. Né, embora a gente encontre essas dificuldades, encontre esses empecilhos, Deus vai nos chamando, né, e quer a nossa perseverança. Né, e isso me sustentou, né, esse chamado, né, de Deus, né, e a intercessão ao Filho da Virgem Maria. Com certeza. E assim, Rodrigo, qual a principal função do mestre de cerimônia? Digamos, o mestre de cerimônia que organiza a celebração do começo ao fim? Então, nós somos responsáveis pela organização da cerimônia. Então, é necessário que nós saibamos tudo o que vai acontecer. Nós que organizamos a celebração. Claro que a celebração ela é nos dada, né, pela igreja, por Jesus. No entanto, é necessário que a gente faça tudo como deve ser feito. É o selo litúrgico. Então, é necessário que a gente conheça bem a celebração, estude, para poder fazer com que nada possa sair da sua normalidade, né? Não aconteça nenhum erro litúrgico, né? Nenhum abuso litúrgico. Então, a gente cuida, a gente tenta da melhor forma possível fazer com que a celebração decorra, né, na sua normalidade, né, como deve ser a solenidade. Nada possa sair daquele que deve ser. Então, a gente organiza tudo para que nós possamos ajudar, né, auxiliar, né, as pessoas que estão envolvidas e principalmente os sacerdotes. E assim, meu irmão, atualmente quantos meninos e meninas também hoje em dia, ao todos, quantos são os membros do grupo dos mestres de cerimônia? Então, hoje nós estamos com 12 membros. Passamos por alguns períodos, né, que tivemos poucos, mas graças a Deus hoje nós temos 12. Né, e nesses 12 nós estamos aí perseverando no dia a dia. E assim, nas comunidades, você já pensou em alguma vez implantar em algumas comunidades da nossa paróquia o grupo de mestres de cerimônia? Então, o grupo de mestres de cerimônias, ele é a nível paroquial. Então, nós temos cerimoniários de todas as comunidades aqui, né, da paróquia. Nós estamos presentes. Agora, cada paróquia, né, tem o seu grupo de cerimoniários. Isso vai partir principalmente, né, do pároco, do padre que está ali celebrando. Né? Ele próprio, né, deve ter essa consciência litúrgica, né, e poder convocar, né, rapazes que possam ajudá-lo, né, nesse decorrer da cerimônia. Assim, Rodrigo, qual o caminho que o jovem precisa ser nessa cerimônia? Qual é necessário para ele entrar, se engajar no grupo? Então, primeiramente, deve ser coroinha, né? Tem que ter esse conhecimento básico. Conhecimento básico, né, que todo coroinha deve ter. Conhecimento sobre a missa, sobre os objetos que são utilizados, né, os paramentos que são utilizados. Então tem que ter esse conhecimento básico. A partir daí, é necessário que a gente possa fazer esse aprofundamento. Então tem esse conhecimento básico, né, e quando chega para essa cerimônia, a gente faz esse aprofundamento, né, naquilo que foi aprendido antes, né, e novas coisas que são nos apresentadas. Então a gente faz aí um aprofundamento para poder a gente vai fazendo esse estudo, né, durante algum tempo. A gente faz um calendário de formações e durante esse tempo a gente vai estudando, se aprofundando nos temas litúrgicos. Mas é um estudo também que deve ser feito no dia a dia. Não é apenas no momento além das formações, mas no dia a dia. O cerimônia ele deve estar sempre estudando, procurando conhecer, né, aquilo que a igreja nos ensina, e aquilo que a igreja nos pede, né, para que nós possamos ajudar da melhor forma possível na cerimônia. E depois é investido na cerimônia. E assim, Rodrigo, eu sei particularmente que você gosta de ler alguns livros, né?
E qual dos livros que você cita para os nossos jovens que estão na nossa paróquia, são coroinhas e desejam assim entrar no grupo dos mestres de cerimônia? Qual é que você passa para eles? Bom, primeiramente deve-se ter compromisso, né? Compromisso, amor e zelo por aquilo que eles estão fazendo, né? Pelo serviço do altar. Esse é um pré-requisito principal para ser mestre de cerimônia. É ter zelo, compromisso, né? Bom comportamento, né? E ter esse amor, né? A Eucaristia, amor a Deus e amor à Igreja. Então, esse é o principal, né? Mas nós também, partindo desse princípio, né, fazemos os estudos, né? Temos aí a instrução geral do Missal Romano, né? que vem aí antes do Missal. Temos também aí alguns outros livros, né? Documentos do Sacrosanto Concílio, né? Que foi um documento expedido sobre a Sagrada Liturgia no Concílio Vaticano II. Temos a Sacrosanto Concílio. Temos outros documentos também. Mediator Dei, por exemplo, do Papa Paulo Pio XII, né, que fala sobre a questão da liturgia. Temos também aí um livro muito interessante do Ratzinger chamado Introdução ao Escrito da Liturgia, né, que é um livro muito bom, né, para aquelas pessoas que desejam conhecer sobre a liturgia, sua essência, sobre a missa. É um livro extremamente recomendado. E assim, qual a diferença do coroinha para o mestre de cerimônia? Bom, não há muita diferença. A principal diferença é que a gente acaba se aprofundando mais. A gente se aprofunda mais naquilo que a Igreja nos pede sobre a liturgia. Então, a gente, como eu disse, a gente tem um conhecimento básico quando é coroinha. Mas, para que a gente possa saber da cerimônia, saber mais especificamente sobre a missa, é necessário que a gente se aprofunde no estudo. E para isso é necessário renúncia, né, na nossa preguiça, no nosso dia a dia, para a gente poder reservar um tempo para poder estudar a cerimônia. Então, esses são algumas diferenças básicas, né? E como eu disse, né, a principal requisito é o comportamento, né, é o comprometimento, é o amor, né, é o zelo pela Eucaristia. Então, isso está acima de qualquer coisa. Primeiramente, ter esse zelo, esse bom comportamento dentro da igreja, né, e também no seu âmbito familiar, né, na escola, no trabalho, não sei. Mas é necessário que nós tenhamos esse compromisso, esse amor, e possamos estudar, né, se aprofundar. Esse é o principal diferença. E assim, os mestres de cerimônia são aqueles meninos que usam preto com branco, né? E usam por baixo da batina preta, a argola romana. E assim, por que os meninos usam a diferença das batinas e as meninas usam uma bata preta com branco mais diferenciado dos meninos? Então, a questão, o mestre de cerimônia, né, ele já é muito antigo da tradição da igreja. Então, ele era dedicado apenas aos homens. Então, tanto como o serviço de acólito, né, e de mestre de cerimônia era destinado aos homens. Então, se usa a batina, né, que é um hábito falado próprio do sacerdote, né, do seminarista, do diácono, e que o cerimonial dos bispos nos pede, né, que o mestre de cerimônia ele use, né, o hábito talá, que é a batina, sobre a pelice branca por cima. Então nós usamos a batina, né, com um colarinho romano e a sobrepeliz branca, né. Nos tempos para cá, né, foi dado esse espaço mais para as mulheres para serem coroinhas, né. Então, por uma necessidade pastoral que nós tivemos ultimamente aqui, como eu disse, antes não tínhamos 12, né, tínhamos poucas pessoas. Então, na busca de pessoas capacitadas, pessoas que estavam aptas para esse serviço, né, no sentido principal, como eu já falei, comportamento, amor, zelo pela Eucaristia, estavam algumas coroinhas daqui. Então, a gente decidiu recrutá-los e, a partir daí, fazer essa formação, né? Teve a investidura, né? Então, elas não usam, né, a batina, por exemplo, usam uma túnica preta, né, com uma gola fechada, e uma sobrepeliz branca apenas. A batina, junto com o colarinho romano, todos
aparato da batina, e a sobre pele branca, destinada apenas aos homens. E assim, quando você vê todo o seu grupo reunido para servir nas celebrações da nossa paróquia e também na nossa comunidade, o que é que você sente? Você se sente ali já com, digamos, desejo do trabalho já cumprido, ou ainda falta alguma coisa mais para o serviço dos mestres de cerimônia? Bom, a gente sempre tem essa consciência de que é necessário a gente dar o nosso melhor para Jesus Cristo. Então, quando está todo mundo servindo, claro que a gente fica feliz por ver o outro servir a Deus, e de alguma forma, mesmo que não merecendo, Deus nos dá a possibilidade de nós participarmos desse serviço de cada um. No entanto, claro que há ainda muito a ser feito. É necessário que a gente a cada dia procure doar ainda mais o nosso tempo, ainda mais a nossa inteligência, as nossas forças para Deus e servir. Esse é uma palavra-chave. É procurar sempre servir, trabalhar nessa perspectiva, e não desistir. Há sempre há trabalho a fazer. A messe é grande, os operários são poucos, então sempre há muito trabalho a fazer. E assim, Rodrigo, a gente pensa que muitas vezes nós jovens da igreja, podemos levar a palavra de Deus, podemos, mas muitas vezes a gente só quer ficar no nosso comodismo, como jovens, como cristão. O que é que você acha que nós, na nossa juventude, está precisando para ecoar mais a palavra de Deus hoje? Então é necessário que a gente se converta primeiro, Por exemplo, o evangelho de hoje, Jesus pede converter os crentes no evangelho. Então é necessário conversão, mas uma conversão sincera, não é aquela conversão fingida em que eu me converto, mas eu escolho aquilo que eu quero, escolha as partes que eu quero, os dogmas que eu quero, por exemplo, apenas as coisas que me convêm. Isso é uma conversão fingida, mas é necessário que a gente faça uma conversão sincera, se converta e escute o anúncio do Evangelho, e a igreja nos anuncia o Evangelho. É necessário que a gente creia firmemente em Jesus e no anúncio da sua palavra, que é feita através da igreja, seja na sua doutrina, na revelação de Deus que nos é dada. A partir daí, é necessário que nós peçamos a Deus que nos ajude, que nos dê inspiração, que nos dê capacidade para que nós possamos contribuir para o reino de Deus, embora as nossas forças sejam inúteis, mas Deus sempre nos dá a graça da gente poder ajudá-lo na conversão das pessoas, no anúncio da palavra de Deus. Então o que falta principalmente é a conversão sincera. Sem a conversão sincera, a gente nem se converte e nem ajuda o outro a se converter. Pelo contrário, as coisas só fazem piorar. Mas é necessário que nós tenhamos essa humildade, de baixar nossa cabeça e nos converter a Deus, a Jesus Cristo, e escutar a sua palavra. E como eu disse, essa palavra foi salvaguardada pela igreja durante esses 2000 anos. E a igreja, pela tradição, e pelo anúncio dos apóstolos, nos traz esse evangelho que nos é anunciado hoje. Então escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Assim, a gente quer te agradecer por ter vindo para o nosso programa hoje, por ter nos concedido essa entrevista. E nosso programa vai estar sempre porta aberta para você, para o grupo dos mestres cerimônios. E eu quero assim que você faça as suas considerações finais, fique à vontade. Então, agradeço pelo convite, pela oportunidade. E dizer isso a cada um. Nós, como mestres cerimônios, estamos sempre disponíveis a ajudar. Se alguém tiver o desejo de conhecer mais sobre isso, quiser nos procurar, é só vir. Nós estamos aqui na igreja nos domingos pela manhã, e servindo também na missa à noite, no domingo à noite. E a gente pode aí de alguma forma ajudar. Então é necessário que as pessoas, hoje em dia, ainda possam compreender, de fato, o significado da Santa Missa, porque o que a gente observa é que, infelizmente, não se tem uma compreensão. Já dizia os grandes santos, se as pessoas tivessem de fato compreensão sobre a missa, era necessário
por exemplo, uma escolta policial, né? Porque ia estar lotada a igreja, ia estar sempre muito cheia de gente. Esse padre já dizia que a missa é o sol da igreja. Então nós não vivemos sem a missa. É necessário que a gente possa compreender isso, né? E nos colocar como pessoas pequenas, né? de um coração pequeno e uma alma pequena, para poder compreender, né? Jesus nos diz: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes, né? E revelaste aos pequeninos. Então é necessário que a gente se coloque numa alma pequena, num coração pequeno, para poder compreender esses grandes mistérios, né, que Jesus tem a nos dar, sobretudo a Santa Missa. E assim, existe algum Facebook para quem está nos assistindo nesse momento, os nossos internautas, poder estar seguindo os mestres de cerimônias, saber de algumas novidades do grupo? E como mais feliz de vocês, tirar algumas dúvidas pelo Facebook? Tem algum Facebook para jogar para os nossos jovens? Então, no momento, né, nós temos apenas um grupo, no entanto é um grupo fechado, né, um grupo apenas com a gente. Nós podemos aí nos comunicar, né, passar as escalas, fazer as comunicações necessárias, né, mas a gente pode aí depois, no momento posterior, pensar em fazer uma página para poder interagir, né, digamos mais assim, na rede social. Isso pode ser um projeto para o futuro. No entanto, no momento nós temos o grupo Mestre de Cerimônias, né, que nós, um grupo fechado, mas que só tem a gente. Mas como eu disse, tem os membros, né, as pessoas que vêm no grupo, o grupo ele está em latim, o nome, né, claro, né, Cerimoniário Sanctus Petrus et Sanctus Paulus. Acho que fica até complicado das pessoas entenderem um pouco. Mas nós temos o grupo, né? É fechado, mas temos os membros, né? Você também é membro, né? As pessoas também podem estar em contato com você e você passar o contato. E tem também os outros membros, mas a gente fica aí, né, à disposição, né? Tanto pessoalmente como pelos membros que possuem o seu Facebook e estão à disposição também aí para tirar alguma informação, alguma dúvida que possa surgir. Ok. Então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, que Deus possa te abençoar sempre, certo? No seu serviço, no seu trabalho. E agradeço a você que está nos assistindo, que ficou com a gente até agora. E a gente avisa a você que esse nosso programa está trazendo muitas novidades pela frente, ok? Essa é mais uma edição do programa Papo Jovem. E as últimas palavras de hoje o zelo por tua casa me consome. Até o próximo programa, se Deus quiser. Paz e bem.